Recording in progress. Então, começando o nosso estudo de hoje. Jéssica, gostaria de ler? Pode ser, só que às vezes eu acho que a minha internet falha. Mas vamos lá. Vamos tentar. Se falhar, eu te dou um toque. Relaxamento profundo. Quando se faz a pergunta, a que você atribui sua longevidade? A resposta mais frequente das pessoas longevas é ausência de preocupação. A vida moderna é um corre-corre, contínuo contra o tempo. Pressões de trabalho, refeições rápidas, entretenimentos superestimulantes, consumo de bebidas alcoólicas, drogas, tensão emocional e ansiedade. Todos esses fatores têm suas consequências: má digestão, fadiga, sono intranquilo, tensão e irritabilidade, assim como toda uma gama de doenças psicossomáticas que aflige a humanidade atual. O homem atual se esqueceu completamente de relaxar. Quando alguém diz "estou relaxado", observe que quase sempre estará estendido na poltrona ou na cama. A sua postura desordenada, mesmo demonstrando calma aparente, envolve múltiplas tensões musculares, cujo resultado é um enorme esforço muscular inconsciente e ineficiente. Mesmo durante, mesmo durante o sono, as pessoas geralmente se viram de um lado para o outro, ficam tensas e até transpiram. Dependem do que elas sonham. Os músculos de uma pessoa normal raramente estão em repouso. Mesmo durante o sono, consumimos grande quantidade de energia física e mental. É como disse o médico. Tudo isso, traduzido em termos de economia humana, significa uma grande perda de energia biológica. Através dos nervos, uma quantidade contínua de energia vital flui do interior para o exterior, esvaziando-se no ambiente sem ser utilizada. O ser humano padrão é uma máquina absolutamente antieconômica, porque gasta grande quantidade de combustível para fazer pequenos esforços. Seus músculos são máquinas que trabalham tanto em atividade quanto em repouso. Tudo isso ocorre com o indivíduo, de modo geral. Porém, se houver sobrecarga emocional, o desgaste energético irá aos píncaros e levará ao colapso físico, devido ao desgaste da força vital da pessoa. Quantos males de fígado, problemas estomacais, doenças cardíacas e doenças de cabeça não são causadas por essa perda irracional de energia? No presente estágio de evolução, os seres humanos estão pouco conscientes da força do prana. Por isso, identifica-se mais com a matéria e se iludem com a ideia de que eles são apenas um corpo físico. Esquecem-se de que a matéria não é senão energia condensada, em contínua transformação. Desperdiçam sua energia vital para satisfazer os sentidos, na busca de estímulos que alimentem suas infindáveis desejos por coisas materiais. Quanto mais vivenciam a matéria, necessitam se nutrir de mais carne para manter-se vivos e daí se desgastam. Quanto mais queimam oxigênio, menor é a sua sensação de força prânica interior, levando a um mergulho cada vez maior na matéria. Vamos comentar um. Estive. Estive. Maravilha, estive vendo. Ótimo, não cortou, Jéssica. Uma ótima leitura. Tá. Só comentar um pouquinho aqui, né? Esse relaxamento profundo. Quando a gente faz os asanas, por exemplo, quando que a gente está profundamente relaxado durante a prática dos asanas?
Tem uma postura aí que é de relaxamento total. Da criança. Da criança também é muito boa, é um ótimo relaxamento. É um ótimo relaxamento. Especialmente quando tem muito asana para as costas, né? Que trabalha ali, que força bastante. Como o Parashante? Shavasana, né? Shavasana. Postura de quê? Do morto. Postura do Ah, morto. verdade. Gente, É essa verdade. postura é incrível, o poder dessa postura. A gente não tem consciência de quão não relaxado a gente tá. E aí, quando a gente faz o relaxamento, quando a gente termina, na verdade, não só quando a gente termina os asanas, entre os asanas também a gente sempre faz o shavasana, a postura de relaxamento. A gente quer que não só que o batimento cardíaco volte ao normal, né? Todo o corpo esteja ali relaxado e a gente ative mais nosso sistema parasimpático, né? São esses asanas, né? Eles estão muito conectados com a nossa capacidade de também relaxar. Relaxar, se preparar para a meditação. Então não é de promover essa atividade, né? Tem muito posturas de yoga, tem muitas tradições do yoga que vão trabalhar muito o corpo e essa ação do corpo, né? Por exemplo, hot yoga, né? Que você faz muita postura, você queima muito, ou o Ashtanga Yoga mesmo. Eles são bem mais ativos. No Tantra, essas posturas do Tantra, eles estão. Ela tá te preparando ali para a meditação, né? E também terapeuticamente te curando, né? Muitas enfermidades. De modo terapêutico, com auxílio de outros tratamentos. Essa postura eu tenho feito, por exemplo, quando você está muito estressada, você vai ver o poder dela. A gente vai subindo o estresse durante o dia, né? Faz assim, dá umas pequenas pausas quando você sentir que está ficando estressado, que sua mente está saindo um pouquinho do eixo e deita. Deita em Shavasana, exatamente em Shavasana, as duas mãos assim, né, um pouco para cima e faz o seu próprio relaxamento, né? Vai guiando com a sua mente o relaxamento ali desde o pé, vai relaxando, tirando a tensão de cada músculo e vocês vão ver o quanto que vocês vão relaxar. Se vocês conseguirem deitar em Shavasana. Se não, façam isso mesmo em outra posição. Às vezes sentado pode funcionar também. Eu lembro que uma vez eu e minha mãe a gente estava pintando a casa era aluguel, né? E a gente estava saindo do aluguel e pintando a casa. E antes de eu ir pro treinamento, na verdade. E um super trabalho, né? A gente fazendo tudo lá, limpando e tal. E a gente tava morta já. Eu lembro que eu relaxava, eu parava, eu fazia umas pausas de 5 minutos. E ficava, tipo, morta, assim, catatônica. Mas eu tava me relaxando, né? E minha mãe falava, eu falava, mãe, peraí, vou descansar. Mas é 5 minutos. Ela falava, eu não sei como é que você consegue relaxar, descansar em 5 minutos. Eu preciso de 2 dias pra descansar. E ela não parava. Minha mãe seguia, né? Às vezes mais devagarinho. Minha mãe com 73 anos, né? Ela vai devagarinho, mas vai fazendo tudo e ela nunca para, né? Só que quando para, precisa de muito tempo para se recuperar. Então, se a gente souber relaxar, a gente consegue ter uma eficiência energética muito melhor. Né? Então, porque a gente vai estar utilizando essa força mesmo do prana, né? Da respiração consciente, desse relaxamento de todo o nosso sistema. Que a gente trabalha de forma muito ineficiente, né? Porque a gente é inconsciente da respiração, a gente é inconsciente da tensão interna. Então é sempre bom a gente parar e saber que a gente está ativando o nosso sistema de descanso, que é necessário para a gente manter o equilíbrio, né? Para a gente manter a saúde, aqui fala da longevidade, né? E para a gente manter o equilíbrio mental também, e se liberando do estresse. É uma postura maravilhosa para quem tem pressão alta também, que é um resultado também, né, muitas vezes de estresse. Então é excelente. Alguma dúvida, pessoal? Continuamos nossa leitura aqui mais um pouquinho. Seguimos? Quem vai? Posso ir? Pode ir, Jéssica, então. Tá. Estresse e glândulas suprarrenais. O efeito no corpo e na mente das sensações estressantes está sendo estudado cuidadosamente pelo cientista.
tendo em conta que um número crescente de pessoas em todo o mundo adoece devido ao estresse. Numa situação de estresse, as glândulas suprarrenais automaticamente segregam adrenalina e cortisol, hormônios que ativam todos os órgãos do corpo, preparando-o para situações extremas, lutar ou fugir. Essa resposta instintiva é um legado de nossos antepassados primitivos. Quando os ancestrais humanos tinham de enfrentar situações de perigo, reagiam com intenso esforço físico até resolver a situação, fosse fugindo de predadores, fosse dominando inimigos. Mas atualmente, os seres humanos não podem correr para longe dos inimigos, nem tampouco podem combatê-lo fisicamente, sujeitando-se a um constante e árduo estresse, ao qual não podem responder com atividade física. O funcionário, que frequentemente é cobrado por seus superiores hierárquicos, o estudante que sofre tremenda pressão de trabalhos e provas, a dona de casa atormentada com as tarefas, afazeres do dia a dia, todos acumulam intensa pressão interior. Certas emoções, como raiva, emitem ondas conflitantes para o sistema nervoso, tornando os músculos tensos, a respiração irregular e os punhos cerrados. A pressão sanguínea aumenta, o coração fica acelerado e a digestão se torna mais difícil. E mesmo que a pessoa esteja preparada para reagir com força e vigor, não poderão dissipar da tensão fazendo esforço físico, dando pancadas na cabeça do agressor ou fugindo. Então, essa tensão é normalmente acumulada interiormente. As glândulas suprarrenais superestimuladas mantêm o corpo e a mente num contínuo estado de alerta e tensão, e como resultado, ocorrem estados de melancolia, depressão, neurose e ansiedade, atingindo inclusive os estudantes. Esse estresse prolongado enfraquece o sistema imunológico, diminuindo a resistência a infecções e frequentemente acarreta vários distúrbios, como hipertensão, doenças cardíacas, problemas intestinais, úlcera estomacal, asma, enxaqueca, artrite e até mesmo câncer. Foi constatado que os remédios controlados da tensão têm efeitos colaterais perigosos. Para aliviar o desgaste da tensão interna, precisamos aprender a relaxar. Maravilha, Jéssica. Vamos ver se a gente ainda lê isso tudo aqui. Acho que tá muito. Vamos comentar e a gente deixa essa partezinha aqui para depois. Então, a doutora Susan Andrews de Dimitra explica esse mecanismo do estresse, né? Como a gente acumula cortisol nessa resposta que a gente tem quando a amígdala percebe o perigo, né? A amígdala aqui no nosso sistema límbico percebe o perigo, aí ativa todo o nosso sistema simpático. Então, de lutar, fugir ou congelar. Então, o corpo fica todo tenso, cheio de adrenalina, cheio de hormônio, né, de pressão. E a gente não consegue liberar isso da forma que antes a gente fazia, quando era pressão real, externa, de medo, de ameaça, né? E então isso fica acumulado. Então a gente vai acumulando toda essa química e que a gente não consegue liberar porque as nossas ameaças hoje em dia são diferentes, né? Emoções no trabalho ou em casa, tudo isso é muito diferente das ameaças do mundo primitivo. Então, só que ainda assim o nosso corpo sendo metade primitivo, né? A gente é metade animal, a gente tem um cérebro trino, né? Então é um cérebro que ele tem uma partezinha que é reptiliana, uma partezinha que é animal do sistema límbico, uma partezinha que é do ser humano, né? Do córtex, neocórtex. Então o nosso corpo também reage dessa forma primitiva.
ainda não aprendeu as verdadeiras ameaças, né? Então, é muito difícil a gente lidar com isso sem a gente aprender essa forma de conscientemente relaxar, porque não é uma resposta natural ainda. Através do exercício consciente, né, do controle da respiração e do relaxamento intencional, a gente consegue fazer o corpo relaxar. Porque naturalmente, pela nossa memória primitiva, ele vai ficar se estressando, né? Até a pressa, né, faz a gente estar estressado a todo momento. Quando a gente tem que, né, sair da faculdade, aí vai para o trabalho, a gente vê que a gente está fazendo tudo com pressa, está comendo em pé como se tudo fosse uma tensão, né? Como se tudo gerasse tensão. Agora a gente Então, tem tudo é imediato, a gente é muito imediatista agora, a gente tem tudo nas mãos. E aí esses dias eu fui num evento aqui que era uma festa junina e aí tinha muita fila. E aí eu já comecei a ficar, e eu falei assim, daí eu pensei, parei e pensei assim, por que que a gente é assim, né? A gente não inventa fila para nada mais, né? E aí quando se tem é aquele estresse, eu fiquei estressada com aquilo, entendeu? Eu não queria. exatamente, exatamente. Até isso, né? É uma falta de paciência porque o excesso de informação faz com que a gente queira tudo para ontem. Então a gente desaprendeu esse estado de estar relaxado. A gente já fica entediado. A gente já não reconhece ele mais como um estado natural também, né? De não ter nada que fazer. Imagina os primitivos, sem TV, sem nada. É um estado Exato. natural, né? Às vezes não fazer nada, um inverno todo, você tá lá com os pés para cima, né? E é parte da regulação do sistema. Então, como a gente não tem esse espaço na vida de hoje, hiperprodução, a gente se autoexplora, autoempreendedores, né? Sem contar a exploração mesmo que a gente vive no sistema. E, enfim, trabalho, família, não tem mais essa divisão, né, das mulheres ficarem em casa. Então, mulher trabalhando, depois chega em casa, trabalha de novo. Então, não tem momento de relaxar. Então a gente é obrigado mesmo a ajustar o sistema de forma consciente, né? Então abrir os espaçozinhos para ele voltar ao normal, que está muito desregulado, né? A gente tem um corpinho primitivo numa sociedade globalizada extremamente tecnológica, cheia de estímulo, imediatista. Tudo é para Exato. ontem. É isso, essa questão é muita informação, né? Informação que a gente nem pediu, né? E como gerenciar isso? A gente nem pediu, né? O algoritmo já sabe o que a gente quer, mas a gente nem pediu. E a gente tem que realmente se acostumar de novo ao tédio, né? Ao tédio de estar simplesmente ali, né? E dar outro nome para isso, né? O nosso espaço, presença e ficar um tempinho ali, porque é natural, né? A gente não fazer nada também. Nem que seja por alguns minutos, né? Parar e não fazer nada, absolutamente nada. E não fazer não só como ato físico, mas como ato mental. Não faz nada com a mente. Fica catatônico ali, ó. Nada. Nem memória, nem análise, nem imaginação. Nada, nada, nada. Aí a gente relaxa. Aí a gente relaxa de fato. Por isso que o pessoal que medita profundo precisa dormir muito menos, né? Grandes meditadores vão dormir aí em 4 horas. Baba dormia 2 horas. Didimitra diz que escreveu esse livro, diz que ela dorme 2 horas. E eu acredito, porque essa mulher faz tanta coisa na vida, porque é um relaxamento profundo, né? Dessas camadas mais densas da mente que pegam todo o estímulo do mundo material. Fica muito relaxado. Você tá relaxando por aí, Jéssica? Não, não, ficar muito relaxado, né, com a meditação profunda. Aham. E tu tá fazendo as pausinhas, tá fazendo a prática, tá fazendo a meditação? Tô fazendo, tô fazendo. Mas agora, eu até falei com a essa semana que eu tô, questão do trabalho, peguei um projeto novo e tudo aí Uhum. que eu li era para mim, porque eu tava muito ansiosa. Mas agora eu tô melhor, Ah, já tô sentindo melhor. Uma semana passada eu tava muito. E é exatamente isso, a gente deixa se tomar por essas questões do estresse, e aí uhum. isso só afeta tudo, né? É. E essa E a questão, gente, e a situação, eu sinto, por exemplo, o ano passado eu tive problema com ansiedade.
Daí, esse ano eu parei com remédio por conta e voltei a fazer atividade física, a meditação tá me ajudando muito. Só que agora, esse ano, voltou de novo essa questão, assim. E só que, tipo, eu já não quero mais ter, né? Não quero, porque hoje eu já tenho Uhum. outra mentalidade. Só que mesmo assim é difícil, né? É muito difícil, é Sim, toda hora se controlando, parando, respirando. Exatamente, eu fiz muito isso de respirar. é Tipo isso, é assim, isso. E a gente nunca pensar, depois desse projeto, depois desse trabalho, depois eu começo, né? Fazer microdoses, microdose de relaxamento, porque a vida não para. A gente tá nessa época mesmo de se mover forte, né? Então tem que relaxar todo dia, todo momento tem que ter esse momento, né, de regular. Senão, né, a química desregula, desregula muito fácil, né, se a gente for depender desses estímulos doidos que a gente tem. Até com coisa boa, mesmo que seja projeto bom, aí mais que a gente desregula mesmo, né? né? Mas Então, a meditação está me ajudando muito, assim, nessa questão, né, de eu controlar e a minha respiração também tenho usado bastante essa técnica de parar, respirar e voltar. Então foi isso uhum, que eu não surtei mais, mas agora já estou melhor, já estou melhor. Esse ano também. perfeito, perfeito. A respiração mesmo coerente, você pode fazer respiração assim. Mesmo tempo que você inspira, você expira, por exemplo, 5 segundos já vai te ajudar bastante. Vai ficar coerente com o seu batimento cardíaco, o sistema nervoso todo vai se regular. Ou expirar um pouquinho mais de tempo. Então, sempre faz prática de respiração. Isso para ansiedade é um santo remédio. E a meditação te vai levar às causas, né? Por que eu faço isso, né? Por que eu faço dessa forma? Isso é prioridade, isso não é. Eu desejo isso, eu não desejo. O que eu preciso agora? A meditação vai te levar às escolhas corretas, né? Vai te dar esse discernimento do que você precisa escolher e também dos momentos em que você precisa voltar ao eixo no dia, né? Vai te ajudar bastante. Já tá Muito bom. ajudando, né? Você já tá no Não, já tá, caminho há um tempo. já tá. E os asanas sem dúvida são a regulação Sim, assim profunda, né, sim. da química. Eu tô fazendo, também tem me ajudado muito, Hum? fazendo toda semana. E até eu tenho que comprar um tapete que eu quero fazer né, de manhã, do pôr do sol. Show, 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 show. Maravilha, maravilha então. Show. Valeu pela leitura. Ah, obrigada. Muito bom. Adorei o Ótima assunto. noite. Bem pra mim. Bem pra Legal. Boa mim. sorte no projeto aí. Que dê tudo Tá, certo. obrigada. Tá, obrigada. Namaskar. Tchauzinho. Beijo. Namaskar. Tchau.